Boa tarde, meninas. Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Então, tô voltando hoje aqui, né? Ontem eu fiz uma live e falei da minha vivência, né? Com passando aí pelo um processo oncológico. Então, eu queria vir aqui para esclarecer, né? Outros pontos, né? Eu vou começar pelo ponto do câncer de mama, como ele começou, né? E os sintomas que eu tive e ignorei. Aí hoje eu vou estar passando essa pauta para poder estar esclarecendo, porque às vezes surge, né, sintomas na gente e a gente não percebe, passa muito despercebido. E quando você vai abrir os olhos já tá, né, quase até passado. Muitas abrem os olhos já até passado da hora, né? Então, assim, a minha experiência foi, primeiro, eu tive um triplo negativo, né? Fiz todo o tratamento no início de 2022. A primeira quimio eu fiz dia 7 de janeiro de 1900 de, de 2022. Tô voltando lá em 900. Então, o que que acontece? Eu tive sintomas que eram sintomas do câncer e eu não tinha percebido. Um deles era muita enxaqueca. Toda a vida eu tive enxaqueca, mas as minhas enxaqueca passou a ser acompanhada de pressão alta, né? A pressão alta, eu nunca tive pressão alta. Minha pressão era 11/7, 11/8. Aí passei a ter pressão alta, né? Direto com crise de pressão alta. Aí eu precisei fazer um exame de vista e meu oculista, ele ficou assustado com umas manchas pretas na minha córnea, né? Coisa que eu não tinha antes. E ele ficou muito preocupado, falou assim: Elisângela, tem algo estranho na sua córnea, mas eu não sei te dizer o que é, porque elas não é daqui. E vamos ver, vou te passar um colírio aqui. Você evita usar produtos químicos, né? De maquiagem, sabonete, qualquer coisa. Aí eu passei lavar o rosto com sabonete próprio, né? Sabonete líquido. E passei a usar o colírio. Não podia usar nem lápis de olho, nada. Maquiagem, sombra, filtro solar, nada. E aí, tá. Aí foram surgindo, né, outros problemas. Uma diabetes, fiquei pré-diabética. Aí parece, eu não me lembro bem, mas ela foi a 120, né? Eu fiz a de glicemia. E aí eu fiz uma dieta, ela baixou, né? Mas eu continuei, né, com as dores de cabeça e pressão alta. E outro sintoma era dor nas pernas. Muita dor nas pernas. Tinha dia que eu andava assim, quase arrastando as pernas de dor, né? E, e foram esses os sintomas, assim, bem insignificantes, né? Bem insignificante mesmo, porque a gente não vai correr atrás de uma dorzinha de cabeça, não vai correr atrás de um de uma alteração. Falar outra coisa. Saiu uma mancha preta no meio da minha unha do polegar, aqui. Uma mancha marrom daqui aqui. Eu já tinha visto em uma pesquisa que essa mancha preta na unha, ela é bem preocupante porque geralmente é um sintoma, né? Um sintoma que o teu corpo não tá bem, que as células estão ficando sufocadas, né? E aí eu fiquei preocupada com essa mancha na unha. Falei, meu Deus, eu vi isso
falando sobre essa mancha, né? Aí depois esqueci, a mancha ficou aí. E eu não lembro data, né, para falar para vocês exata, né, quando eu fui perceber esses sintomas. E logo, né, eu tava com crise de ansiedade, eu tava obesa, eu tava com 88 quilos, 89 quilos que eu tava. Então, assim, a obesidade, ela é muito preocupante, porque ela prejudica a nossa saúde, né, em vários fatores, não só de câncer, como em várias outras áreas, né, da nossa saúde. E eu vinha tentando regular essa pressão que não tinha limite, né? Ela já chegou até 18 por o negócio que a minha mínima também subia. A minha mínima já chegou, parece que a 12, uma coisa assim. E aí era muito preocupante, porque quando sobe só a máxima, ok, mas a mínima minha subia também, né? Então, esses sintomas, gente, não pode ser ignorado. Não pode, né? Aí eu ficava, não dava moral pra isso não, né? Enxaqueca, dá-lhe remédio pra enxaqueca. Toda semana, até 2 vezes por semana, eu tava no hospital tomando, né, um medicamento injetável para melhorar a enxaqueca, porque ela não melhorava com nada, nada. Não tinha esse negócio de tomar remédio em comprimido e ela melhorar, não, né? Então, assim, a gente não pode ignorar esses sintomas, né? A gente já tem que correr para o médico, fazer uma pesquisa, né? Fazer exame, fazer um levantamento. A gente que mora no interior, né, tem dificuldade com isso, porque no interior a gente já... A medicina, né, é mais precária, apesar que aqui na minha cidade, apesar da gente morar aqui no interior, até que os médicos aqui são bons, a gente já é encaminhado, né, os exames, faz exame em Goiânia, é levado para Goiânia, volta para cá, então assim, mas negócio que eu quero falar também que eu perdi uma amiga que ela tava com linfoma no pulmão. E isso assim, só para vocês verem os sintomas, né? E ela teve linfoma, né, no pulmão. E qual que foi o sintoma dela? Uns 6 meses antes, ela tava com muita dor nas pernas. Então, dor nas pernas, gente, não é brincadeira. Tem que ver o que é. Muitas vezes fala, é dor na coluna, é fraqueza, né? Não, tem que investigar. A minha amiga tava com linfoma, ela era cabeleireira, e ela começou com muita dor nas pernas, com muita dor no tipo cólica menstrual, né? E ela passou a sangrar muito, passou a ter tipo que hemorragia. Então, os médicos investigavam a hemorragia, faziam exame fazia exame ginecológico, né? E isso ficou, eu acho que quase uns 6 meses a um ano, minha amiga fazendo essas investigações. Até que investigaram, né? Foram mais profundo e viram que era um câncer era um câncer no pulmão, né? Então, são sintomas que a gente tem que ficar atento, a gente não pode deixar passar despercebido, né? Às vezes o câncer já tá ali silencioso num cantinho, e a gente não tá sentindo dor, não tá sentindo nada, mas tá tendo esses sintomas, né? Sintomas que nosso corpo vai mostrando pra gente que não tá nada bem, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso pode nos levar a ter problemas maiores, né? Então, era isso, né, que eu queria falar com vocês hoje sobre os sintomas, e depois eu volto para estar falando
sobre a continuidade desse processo, né? Para quem está aí na busca na investigação, ou que já descobriu. Eu vou falar aqui sobre mim, tá? Não vou falar nada sobre o que faz parte da medicina, essas coisas, porque eu não entendo nada disso. Eu entendo o que eu vivi, o que eu passei, né? Então aí eu posso falar com propriedade. Até porque eu falo assim, que ninguém sabe o que um paciente oncológico passa durante o tratamento. Os médicos, eles têm noção, né, do que a gente está passando, mas eles não têm a vivência, eles não podem falar com essa propriedade da vivência. E nós que já passamos, a gente tem essa propriedade. A gente fala com propriedade porque a gente viveu, passou por esse vale, né? E só quem passa sabe falar sobre isso. Só quem passa. Nem os médicos não vai saber falar. Porque eles não viveu. Eles têm a parte técnica, né? Eles têm a parte técnica. E nós não. Nós tem a vivência mesmo. A teórica, né? A prática ali, ó. Então, só quem passa sabe. Então, por hoje é só, né? Agradeço vocês. Peço aí que todos curte aí, comenta meu vídeo, né? Porque eu tô iniciando aqui. E é isso aí, gente. Muito obrigada a todo mundo e um beijo no coração de vocês.